foi o tráfico de escravos mais longo e mais mortífero da história da humanidade? Se você respondeu que foi o tráfico transatlântico, senta aí que eu tenho uma bomba para te contar. Roda a vinheta. Hoje eu vim fazer resenha do livro O Genocídio Ocultado, do Tidjanidaye. Com certeza eu estou pronunciando o nome dele errado, mas eu vou deixar escrito aqui abaixo para vocês conseguirem encontrar o livro certinho. O autor é um franco-senegalês, um antropólogo. Esse livro foi pedido por inscritos aqui do canal, o que me lembra de falar que se você tem alguma sugestão ou algum pedido de resenha, é só você comentar aqui abaixo que se eu conseguir encontrar o livro, eu vou ler e vou resenhar com todo prazer, tá? Podem deixar os pedidos, as sugestões, tudo aqui abaixo. E desde já, não se esqueça de deixar o seu joinha nesse vídeo, de comentar, compartilhar e se inscrever no canal, porque a gente sabe que o YouTube ele não divulga esse tipo de vídeo, então eu conto com vocês. Voltando ao livro, o título é O Genocídio Ocultado, como eu disse, e esse livro ele vai falar sobre o quê? Ele vai falar sobre o tráfico de escravos árabe-muçulmano. Eu sei que muita gente nunca ouviu falar sobre isso. Eu, por exemplo, até alguns anos atrás, também nunca tinha ouvido falar. Não é um tema, assim, muito divulgado. Principalmente no Brasil. Assim, em países de língua inglesa é até um pouco mais, mas ainda assim não é tão divulgado quanto deveria ser. E aqui o autor ele vai contar pra gente essa história monstruosa que foi o tráfico de escravos que os árabes muçulmanos estabeleceram na África. É um livraço. Apesar dele não ser assim, muito extenso, são umas 250 páginas, tem bastante informação. E apesar dele ter sido muito bem pesquisado, ter muitas fontes, muitos relatos, muita documentação, ele não é um livro assim escrito naquela linguagem acadêmica chata. É um livro que dá para entender muito bem. Assim, vale ressaltar aqui que ele não tem nenhuma edição brasileira. Esse livro que eu li, ele está escrito em português de Portugal. Se eu não me engano, o original é francês, mas no Brasil eu não encontrei nenhuma edição. No entanto, ele não é difícil de baixar online. É só você colocar aí o Genocídio Ocultado, o nome do autor, que dá para você baixar em PDF numa boa, e que eu muito recomendo. Seria, porém, muito legal se alguma editora brasileira se dispusesse a publicar esse livro, porque ele é riquíssimo em informação e informação que é de interesse geral. Indo para o livro propriamente dito, o autor vai falar que antes do tráfico transatlântico existir, esse tráfico em que os europeus escravizavam os africanos e traziam para as Américas, o tráfico árabe-muçulmano já existia, assim, séculos antes. Ele começa já com a expansão do Islã, já no século VII. E ele vai fazer, assim, ele vai ser uma espécie de holocausto para a África. Ele vai, ao contrário do tráfico transatlântico, em que os europeus muitas vezes compravam essas pessoas escravizadas de reinos africanos ali na costa, os árabes vão penetrar até o fundo ali do continente africano e vão fazer verdadeiras caças ao homem. Eles vão arrasar povoados, cidades, assim vão deixar um rastro de destruição aterrador em vários locais da África. Vai ser verdadeiramente uma caça. As pessoas vão ser caçadas, homens, mulheres, crianças, como se fossem bichos. E vão ser transportadas, muitas vezes através de desertos, em percursos que duravam meses, com muitos e muitos quilômetros, em que uma boa parte dessa população escravizada morria. Então, as dimensões desse tráfico, tanto pelo tempo que durou,
quanto pela quantidade de pessoas que foram escravizadas. Assim, as estimativas são no momento de 17 milhões de pessoas escravizadas. E assim, esses 17 milhões foram apenas as pessoas que sobreviveram para serem vendidas. E segundo o autor conta, das pessoas que foram raptadas, pelo menos assim, uns 75% morria e não chegava aos mercados de escravos. Então a gente pode multiplicar esse número de 17 milhões pelo menos umas 3 vezes, certo? Então são números assim aterradores. E o autor vai contar pra gente como esse genocídio mesmo, que é o termo que ele usa, foi perpetrado contra a África e os africanos, como ele foi justificado e o que fez com que ele tivesse fim. Muita gente não sabe, mas assim, essa escravização dos africanos pelos árabes, ela continuou até o século XX. Tem gente que afirma, até hoje em dia, que em muitos lugares assim, do Oriente Médio, no norte da África, esse tráfico ainda existe. Não apenas nesse modo tradicional como a gente pensa, da pessoa sendo comprada e vendida, mas também de outros modos. O autor vai relatar, por exemplo, que muitos imigrantes que procuram chegar à Europa, eles têm que passar ali pelo norte da África. E muitas vezes eles são mantidos ali em um regime de servidão, onde eles não recebem salário, onde eles não podem deixar o local de trabalho, onde eles estão sendo feitos prisioneiros ali. Fora o tráfico, como eu disse, tradicional, como a gente pensa, de gente sendo comprada e vendida, certo? Um elemento muito importante nesse processo de escravização é o Islã. O Islã ele foi usado como justificativa para essa escravização dos povos negros. E, ao mesmo tempo, houve um processo de islamização desses povos. Então, uma das justificativas para escravizar esse contingente enorme de pessoas era fazer com que o Islã progredisse. Era uma espécie de guerra santa. Só que, apesar do Islã realmente tolerar a escravidão, o que o autor não vai esconder no livro, pelo contrário, no final do livro, ele vai trazer pra gente versículos do Alcorão em que a escravidão é justificada. Mas existia uma opinião entre certos pensadores islâmicos que só os chamados infiéis poderiam ser escravizados, que uma vez que a pessoa se convertesse ao islamismo, ela não poderia mais ser feita escrava. Mas como era um comércio que dava um lucro assim assombroso, uma das justificativas que foi feita para continuar essa escravização dos povos africanos foi que eles não eram realmente muçulmanos, que eles ainda tinham muitas tradições pagãs, que eles não eram realmente fiéis. Então, a escravização continuou rolando. Então, o africano escravizado ele podia tanto ser um pagão quanto um muçulmano. E essa escravização ela tem elementos peculiares que não existiram na escravização que os europeus perpetraram no continente africano. Um deles é que houve uma quantidade enorme de homens, de meninos, para dizer a verdade, para ser mais específica, que foram castrados. E assim, o número de meninos castrados que morria era assim, a imensa maioria. O resto era enviado muitas vezes para serem eunucos nos haréns árabes, onde muitas das mulheres escravizadas para essa escravidão sexual eram também africanas. Então, assim, o autor vai afirmar que essa política de castração também era
um mecanismo genocida, porque impedia que os escravos deixassem descendência, diferentemente do que aconteceu nas Américas, em que a gente tem ainda hoje uma população negra muito numerosa. E no caso das escravas sexuais, elas muitas vezes tinham filhos, mas esses filhos eram deliberadamente mortos ou elas eram forçadas a fazer um aborto. Ou essas crianças mesmo, elas também eram escravizadas. Por isso, se você vê a composição étnica de vários países ali do Oriente Médio, apesar desse influxo colossal de escravos africanos, a população negra nesses países não é assim tão expressiva, porque houve um empenho em não permitir que essa população se reproduzisse. Então havia uma mentalidade muito racista. Existe essa ideia de que o racismo ele só surgiu no século XIX com as teorias eugenistas, mas a gente vê pelos relatos que o autor vai trazer no livro de que essa ideia de inferioridade do negro africano ela já existia no pensamento árabe há séculos atrás, muito antes dos europeus sequer terem conseguido penetrar ali no continente africano. E a gente vê que o negro, tanto o escravo quanto o liberto, ele era visto, assim, na melhor das hipóteses, como um cidadão de segunda categoria ali naqueles países árabes. E, de acordo com os relatos do autor, a situação não mudou muito. Inclusive, os mulatos, os descendentes dessas escravas, né? Porque os escravos homens raramente deixavam descendentes por conta dessa castração. Essas crianças, esses mestiços de mulheres negras com homens árabes, eles também não tinham um status assim, tão superior aos dos escravos. Eles também eram muito discriminados e colocados ali à margem da sociedade. O autor vai afirmar que, ao contrário dessa narrativa que a gente frequentemente ouve de que o tráfico transatlântico e o colonialismo são responsáveis pelo atraso econômico da África, ele vai dizer, embora ele não esteja, é importante frisar isso, embora ele não esteja minimizando o impacto do tráfico transatlântico, ele vai dizer que o tráfico árabe-muçulmano teve consequências muito mais negativas e em proporções muito maiores do que o tráfico transatlântico. Ele vai responsabilizar esse tráfico árabe-muçulmano pela falta de desenvolvimento da África, por ter tirado tantos milhões de pessoas do continente africano, por ter destruído culturas, etnias, por ter também ajudado a criar esses reinos escravagistas africanos. Eu não sei o quanto isso é ensinado nas escolas hoje em dia. Eu sei que quando eu estava na escola, nas aulas de história, não se falava muito desses reinos africanos que vendiam escravos para os europeus, que enriqueceram vendendo escravos. Eu soube disso na faculdade, mas também assim não foi nada muito aprofundado. Mas a questão é que esses reinos eles não surgiram com a chegada dos europeus. Os europeus eles simplesmente se inseriram ali naquelas rotas do tráfico que tinham sido estabelecidas pelos árabes. Os árabes é que deram um impulso para a formação desses reinos escravagistas e, por conta disso, o impulso para essas guerras fratricidas que existiam e ainda existem no continente africano. A demanda por escravos era tão grande que as tribos africanas elas começavam a lutar entre si para fazer cativos e vender para os árabes. E daí surgiram vários reinos que conseguiram o seu poder e o seu prestígio desse tráfico. Mas não foi uma coisa que os europeus criaram, foi um produto
do tráfico árabe-muçulmano, o que vale a pena frisar aqui. O autor vai falar também da resistência africana, evidentemente, que é impossível que diante dessa guerra prolongada que os árabes travaram contra os povos africanos, que as pessoas não iriam se rebelar. E o autor ele vai dar vários exemplos de resistência dos povos africanos a esse tráfico. Algumas das vezes eles vão usar até o Islã como uma forma de resistência, alegando, por exemplo, que como eles são muçulmanos, eles não podem mais ser escravizados. Mas o tipo de resistência vai variar dependendo do lugar e dependendo da maneira como ela vai ser feita. Existem também, por exemplo, rebeliões de escravos, em que os escravos vão lutar armados contra os senhores árabes. Existem várias formas de resistência. E aí a gente vai chegando no século XIX, século XX, quando as potências ocidentais elas vão fazendo uma pressão para acabar o tráfico escravagista ao redor do mundo. Aqui o autor ele vai fazer uma crítica bem pesada a essas potências ocidentais por elas terem feito vista grossa a esse tráfico árabe-muçulmano. Porque muitas vezes havia interesses econômicos ali que faziam com que, apesar das leis existirem, elas não fossem realmente fiscalizadas e não houvesse assim, um empenho em fazer cumprir essas leis. No entanto, o autor reconhece que o grande motivo desse tráfico árabe-muçulmano ter cessado foi a pressão que as potências ocidentais fizeram. Isso ele vai reconhecer. Ele vai dizer também que por parte do Ocidente houve um movimento de entender esse tráfico escravagista como um crime contra a humanidade, o que não pode ser entendido de outra forma. E ele vai criticar os países árabes por não terem feito esse mesmo movimento, por ainda esconderem essa história da escravidão, por não terem feito uma autocrítica e condenado esse tráfico escravagista como um crime contra a humanidade, como um genocídio. E ele vai criticar também, que eu achei bastante interessante, muitos pesquisadores negros por também não fazerem essa crítica aos escravizadores árabes. Ele vai dizer que esses pesquisadores negros eles criticam muito o Ocidente pelo tráfico, com toda razão, mas que essa crítica deveria também ser estendida aos escravizadores árabes, o que muito raramente é feito, muitas vezes por conta de uma aliança religiosa. Muitas vezes, como esses pesquisadores ou esses países de modo geral são muçulmanos, fica ali uma lei do silêncio em relação a esse tráfico que fez uma verdadeira sangria na África. Como muitos de vocês devem saber, a escravidão ela já existia na África antes mesmo da chegada dos árabes. Mas as formas de escravidão eram diferentes, não era assim, o ser humano não era coisificado da forma como ele foi depois com a chegada dos árabes. Apesar disso, minha crítica ao livro é a seguinte: eu acho que o autor ele pintou uma África assim, um pouco idealizada demais antes da chegada desses árabes. Mas, de qualquer forma, é um livro muito bem escrito, muito bem pesquisado. Assim, eu acho que eu nem preciso dizer que não é para os fracos. É um livro assim que você lendo o que acontecia a essas pessoas, não tem como você não ficar revoltada. Mas é uma parte importante da história do mundo que deveria ser muito mais conhecida. Eu sei que existem livros similares. Eu sei que tem um que fala do tráfico árabe-muçulmano, onde as vítimas são europeus. Se eu não me engano, o nome é
senhores muçulmanos, escravos cristãos, um negócio assim. Mas esse eu ainda não tive oportunidade de ler. Eu vou procurar. E como eu disse antes, se vocês tiverem algum livro, não precisa nem ser relacionado a esse tema, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou procurar, certo? Bom, acho que eu falei tudo o que eu queria falar em relação ao livro. Eu vou deixar linkado aqui um outro livro bastante interessante, chamado O Guia Politicamente Incorreto do Islã e das Cruzadas, que também vai te dar uma ideia nova do que foram as cruzadas e do que é realmente o Islã. E eu vou linkar também a série de livros sobre a Princesa Sultana. Para quem não conhece, é a história de uma princesa árabe, não é conto de fada não, é uma história real, uma princesa da Arábia Saudita, em que ela vai relatar como é a vida lá. E, dentre outras coisas, ela vai relatar a questão da escravidão. Vai ter uma história lá de um homem que foi castrado, que sobreviveu e contou a história. Então vale a pena ler também. Também não é nenhum livro para os fracos, mas também é um livro bastante interessante. Certo, acho que agora eu falei tudo que eu queria falar. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito escuro, mas assim, eu não tô podendo gravar lá fora porque tá um frio do caramba. E a luz da janela tava batendo de um jeito esquisito aqui, então pode ser que tenha ficado um pouco escuro em alguns momentos, tá? Mas eu espero que tenha dado pra vocês verem uma boa. Certo? Bom, eu agradeço a atenção de vocês e a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo, fiquem com Deus.